senhores, senhoras, gente de bem. Aqui estou eu mais uma vez para falar com você sobre alienação parental e o contraponto da lei. E hoje eu quero falar para você sobre a Lei 12.318 de 2010, conhecida como a Lei da Alienação Parental e a excludente de criminalidade. Antes, porém, eu gostaria que vocês ouvissem uma notícia que no mês de janeiro ocupou as páginas dos jornais escritos e também televisiva, sobre um personagem que eu já falei em outros vídeos sobre ele, que vocês vão se lembrar muito bem. Trata-se do ator famoso em Hollywood, Woody Allen. Por favor, assistam essa notícia e eu voltarei logo em seguida. O cineasta americano Woody Allen negou as acusações de abuso sexual contra a filha adotiva. A denúncia foi publicada pela própria jovem do jornal The New York Times. Woody Allen, de 78 anos, se defendeu, dizendo que a denúncia é falsa e infame. A declaração foi feita depois que Dylan Farrow publicou no final de semana uma carta aberta no jornal americano. Esta foi a primeira vez que a moça de 28 anos confirmou os boatos contra o aclamado diretor de cinema. Em um dos trechos do texto, ela conta que aos 7 anos de idade foi levada para um sótão escuro e abusada por Woody Allen. Depois diz que o cineasta pediu segredo em troca de transformá-la em uma estrela de seus filmes. A ex-esposa do cineasta chegou a acusar Allen de agressão sexual contra a filha, mas o caso nunca foi para frente. Na época, em 1992, o diretor assumiu um relacionamento com outra filha adotiva de Mia Farrow, Sun-Yi, com quem Allen está casado até hoje. Woody Allen, esse ator de Hollywood, foi uma das pessoas, das 400 pessoas que se utilizaram do laudo feito pelo psiquiatra Richard Alan Gardner para ser defendido no seu processo por prática de pedofilia. Naquela ocasião, por volta de 1992, uma de suas filhas adotivas, a Dylan Farrow, ela queixou-se para a mãe de que o pai estava com ela praticando abuso sexual ou pedofilia, e ela descreveu assim com minúcias como o fato acontecia. Na ocasião, a justiça não quis ouvir a menor, não deu valor à palavra da menor, e naquela mesma situação, naquela circunstância, Woody Allen e Mia Farrow, eles se separaram, e embora ele não tenha sido condenado por pedofilia, mas ele perdeu a guarda dos filhos. No entanto, havia uma segunda criança que havia sido adotada por Mia Farrow, a Sun-Yi, e que Woody Allen com ela veio a morar por ocasião dessa separação. Segundo consta, o relacionamento de Woody Allen com esta Sun veio a acontecer quando ela tinha a idade de 13 anos. E nesse instante em que ele assume essa menina como sua companheira, ela já estava com 19 anos. Mas o que nos faz assim ter prestado atenção nessas notícias de janeiro é que a filha Dylan, que foi abusada em 1992, ela veio a público novamente e ela se queixa porque a sociedade não deu ouvidos a ela, à sua fala, porque acreditaram em Woody Allen
e não acreditaram nela. Eu já deixei para vocês registrado que o Richard Alan Gardner, ele em 1985 elaborou uma teoria que convencionou-se chamar-se teoria da SAP, da Síndrome da Alienação Parental. E para a defesa de Woody Allen naquela ocasião, foi lançado mão desse psiquiatra e a ele foi dado a incumbência de fazer o laudo para a defesa deste ator. E o resultado está aí, todos devem ter visto pela televisão, que a garota cresceu, hoje ela está com mais de 32 anos de idade, e aí ela vem novamente a público e ela vem cobrar da sociedade a razão pela qual a palavra dela, o que ela disse a respeito do assunto, não foi ouvido. Ela diz em seu relato, e isso está escrito aí na internet, vocês poderão abrir e poderão encontrar isso aí, que ela fala que ela tem nojo, ela se enoja quando vê a cara desse homem pela televisão, porque vem à sua memória aquilo tudo que ele fez contra ela no sótão de sua casa. Só que é um erro que jamais poderá ser revertido. Esta moça, ela carregou e carregará pela vida fora os traumas advindo deste contato físico tido por ela como indesejado. E a sociedade também repudia. Só que existe uma parte da sociedade que quer convencer a todos aqueles que pensam diferente de que esse comportamento ele é normal. E a razão pela qual surgiu aqui no Brasil a Lei 12.318 em 2010, ela não teve outra finalidade, senão acobertar esse crime de pedofilia praticado pelos pais contra os filhos. Eu quero deixar bem claro a vocês o seguinte, que quando há um problema de manipulação parental, em que um dos cônjuges tenta manipular o outro para que não goste daquele que se foi ou aquele que ficou, e que não entra o problema de abuso sexual, o Código Civil de 2002 ele tinha artigos suficientes para defender a criança e também esse cônjuge contra quem ela estava sendo manipulada. Então não havia necessidade absolutamente nenhuma de se fazer uma sentença para tratar desta questão. Que a essa lei foi dado, inclusive, um título que, a meu ver, não tem nenhum cabimento: alienação parental. E essa lei ela veio a existir dentro de um contexto bastante significativo. Havia sido aberta a CPI da pedofilia em 2008, quando foi logo em maio esse projeto de lei 4.053 foi colocado para discussão no Congresso. A pedofilia, a CPI da pedofilia, ela veio a durar até dezembro de 2010. Mas ela só se encerrou depois de ter sido aprovada essa lei 12.318, que se deu em agosto do ano de 2010. Então resta nitidamente claro que esta lei ela veio para proteger os pedófilos, para proteger aqueles pais que estavam cometendo esse tipo de deslize e de crime. Nós temos no nosso Código Penal
algumas situações em que se concebe ou se admite a exclusão da criminalidade. Isto está lá no artigo 23 do Código Penal. E lá nesse artigo 23 ele fala: não há crime quando o agente pratica o fato, e aí ele põe 4 circunstâncias. A primeira delas, estado de necessidade. Eu não vou explicar aqui cada item desse, porque senão nós iríamos ficar fazendo um vídeo de mais de 1 hora. O segundo aspecto que se considera estado ou excludente da criminalidade seria quando o crime é cometido em legítima defesa. Um terceiro aspecto é quando o crime é cometido no exercício regular da profissão. E quarto lugar, quando esse crime é cometido no exercício regular de direito. Pois bem, são 4 excludentes da criminalidade que estão consagrados no Código Penal, artigo 23. Esse código deverá ser renovado, deverá ser feito outro código, porque esta lei, Código Penal, ela veio do século passado. E agora, quando forem fazer o Código Penal, pasmem os senhores, será contado aqui mais uma excludente de criminalidade, que é o abuso sexual de filhos. E eu estou falando isto com bastante propriedade porque esse é um assunto que eu tenho já explorado e tenho estudado durante esses 7 últimos anos da minha vida. E o fiz por uma razão bastante forte. E hoje nós temos no Brasil mais de 2.000 crianças, e isso já dava esse número lá atrás, há 7 anos atrás, e hoje deve ser muito mais do que isso, que tiveram a sua guarda, a inversão de guarda decretada pelo juiz, porque a mãe teve a coragem de ir a uma delegacia e denunciar o que o pai estava fazendo com seu filho. Dessa forma, o pai, quando intimado para ir lá na delegacia, ele já vai com a sua defesa pronta e alega que o que está havendo é alienação parental e que não houve crime. Só que se vocês tiverem a curiosidade de examinar os processos de alienação parental, e eu nesses 7 anos que eu estou investigando sobre isso, eu tive a oportunidade de entrar em mais de 100 processos, isso porque muitas mães confiaram em mim e me deram a senha para que eu tivesse acesso. E eu, examinando esses processos, eu noto uma particularidade. A criança, no exame psicossocial que o juiz manda fazer por força do artigo 5º lá da Lei 12.318, artigo 4º, ou artigo 6º, essa criança vai perante o psicólogo e ela faz a sua afirmação de que ela teve aquele contato indesejado, forçado pelo pai, e aquilo não a agradou nem um pouco. Narra com fidelidade aquilo que houve e que ela já disse lá na delegacia em seu depoimento primeiro.
Acontece que quando o pai é chamado pela psicossocial para ser ouvido, os senhores pensam que ele nega o fato? Ele não nega o fato. Ele fala, ele confirma aquilo que a criança disse, repete o que fez da mesma forma que a criança disse, só que ele acha, entende, que aquilo foi normal, que aquilo não foi nada demais e que a situação criou esse vulto porque a mãe foi na delegacia e como já evidentemente após um acontecimento dessa ordem existe irremediavelmente uma ruptura da relação conjugal, a alegação do pai é de que está havendo alienação parental. E aí então, o que ocorre? O juiz vai, pega essa lei 12.318, o promotor a toma também e diz que não há crime. Pelo menos naquele momento, não existem indícios suficientes e manda arquivar o processo pelo artigo 18 do Código de Processo Penal. O juiz, por sua vez, aceita o que o Ministério Público faz e aí, atendendo aquilo que a Lei 12.318 de 2010 fala, ele determina a inversão da guarda e aí a vida desta mulher, desta mãe, vira um inferno. Assim, esta lei, que nos próximos vídeos eu vou estar falando artigo por artigo dessa lei, ela está sendo usada no Brasil de forma atravessada. Ela está sendo empregada errada, quando ela deveria proteger as crianças. Quem ela protege é o pai abusador.